Você vai comigo para o livro do Êxodo, no capítulo 20. E aí nós vamos ler os versículos de 24 a 26. E eu quero repartir algo com você nessa noite. O altar é algo simples, rústico, como você vê no desenho aqui. Alguém olhando esse desenho, depois você chega até aqui, quando terminar a reunião, porque culto, ninguém acaba culto, quem acaba culto, sei lá, quem consegue acabar culto. Nem diabo acaba culto. Ele é expulso do culto em nome de Jesus. Não é? Aí você vai olhar esse altar, a figura, o desenho aqui, a foto de um altar, e você pode, olhando, dizer assim, mas meu Deus, eu pensei que o altar fosse uma coisa mais bonitinha, mais bem elaborado. Eu pensei que o altar fosse pintado, arrumado. É um monte de pedra. É isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 24 a 26, Deus concluindo os mandamentos, porque em Êxodo 20 ele começa a falar o mandamento, ou os mandamentos para o seu povo. Versículo 1 falou essas palavras, 2, eu sou o Senhor, não tomarás, faça misericórdia, honra teu pai, não mata, enfim. E quando chega aqui no versículo 24, Deus através de Moisés disse, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E, verso 25, e, vírgula, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Com essas ordens expressas e claras, o Senhor Deus, irmãos, coloca aqui algo preciosíssimo para nós essa noite. O tema desse próximo ano é reparando o altar do Senhor. E aí, quando olhamos esse tema, e olhando para a nossa vida, o que em mim precisa ser reparado, restaurado, reorganizado, reunido? O que em mim precisa de uma ação de Deus para que eu possa ser transformado num verdadeiro altar? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez aos nossos olhos isso aqui é uma igreja, você está sentado numa cadeira, o ar está ligado, o som, o nosso gaitista chegou aqui, tocou, nos elevou na presença de Deus, e talvez você não perceba que diante de Deus, aos olhos de Deus, isto aqui é um altar. Aos nossos olhos, todo mundo fala, onde é que você estava? Na igreja. Mas se perguntar a Deus, Deus, onde estamos na tua presença? Ele vai dizer, no meu altar. O culto que oferecemos a Deus em sacrifício, todo sacrifício precisava ser oferecido num altar. Fosse ele de terra ou fosse ele de pedras. O sacrifício não poderia ser oferecido num lugar qualquer. Pegava um animal, colocava a mão sobre a cabeça, pedia perdão, transferia o pecado para aquele animal e ali o oferecia a Deus em lugar qualquer. Não. Deus jamais aceitaria assim. Precisava o sacrifício ser colocado num altar. E o que é o nosso culto, senão um grande altar
de louvor, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. O que é o nosso culto senão um altar, onde as nossas vidas estão colocadas diante dele, para que fogo do céu desça e queime toda a impureza. Que é o nosso culto senão um altar diante de Deus, onde nos apresentamos como somos diante dele. Você vai entender o que eu digo quando olhar o conselho de Deus no verso 25. É interessante que Deus fala, dá duas sugestões ao seu povo: um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. E ali, quando você estiver sacrificando, final do versículo 24, virei a ti e te abençoarei. Porque exatamente, irmão, no momento do sacrifício, quando Deus aceita o sacrifício, que ele recebe o sacrifício, que a bênção dele vem sobre nós. Lá em Hebreus capítulo 13, o autor daquela carta fala num sacrifício. Você já leu isso? Fala num sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daquele que exaltam o nome do Senhor. E às vezes a gente imagina que cultuar, adorar, é simplesmente assentarmos num lugar e ouvir e receber tudo aquilo que sai do púlpito. Não, irmão. Quando você entra nesse lugar, você veio para sacrificar ao Senhor. Sacrificar a sua vida, o seu ser, o seu espírito, o seu corpo, a sua alma. E é interessante que quando a Bíblia fala de sacrifício, não é alguma coisa assim que, sei lá, que aperta o pescoço do animal, ele dá um gemido, aí tá bom. Não, é degolar, é esfolar, é derramar sangue, é tirar as entranhas, é colocar tudo diante de Deus, aquele animal esfacelado, rasgado, as entranhas todas do lado de fora, o sangue derramando. Aquilo é sacrifício diante de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você entra num lugar como esse, sabe, Deus te sonda, e à medida em que você se abre diante dele, e que você diz: Senhor, eis-me aqui, sonda o meu ser, sonda a minha alma, perdoa meus pecados, e à medida que o culto vai acontecendo, que o louvor vai acontecendo, que os momentos vão passando, é uma oportunidade que eu e você temos de nos rasgar diante de Deus e descobrir-nos diante daquele que aceita o nosso culto, que recebe a nossa oferta, que aceita o nosso sacrifício. E a Bíblia diz: quando o altar está colocado diante dele, quando o sacrifício é exposto diante dele, virei a ti e te abençoarei. Aí você aprende que Deus abençoa. Sabe quem Deus abençoa num culto? É aquele que se derrama diante dele. É aquele que adora. É aquele que glorifica, é aquele que exalta. É aquele que em seu lugar ele está ali gemendo e diz: Senhor, olha para mim, tem misericórdia. Eu vim à tua presença, só tu sabes como eu cheguei aqui. Mas tem misericórdia, eu preciso sair daqui transformado, eu preciso sair daqui abençoado, eu preciso sair daqui restaurado, eu preciso sair daqui uma nova criatura. E quando você se coloca diante dele como você é, ele te aceita, ele te perdoa, ele te abençoa, porque ele é o Deus de misericórdia e graça. No verso 25, já vou terminar. Outro dia a gente fala mais. Eu escrevi uma folha aqui que ela está dobrada, para não cair na tentação de ler essa folha. Senão eu vou ficar aqui, ó. Entendeu? Verso 25. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre eles levantares o teu buril, profaná-los-á. Eu estava lendo isso aqui, fui atrás disso, falei: meu Deus, que história é essa? Como é que é isso?
Deus, irmãos, quando instrui Moisés a falar ao povo dele sobre o altar, Deus disse o seguinte: quando vocês levantarem um altar para me sacrificar, para me adorar, para oferecer algo para mim, não arranja, o buril aqui é um instrumento, como se fosse uma peça de metal, para tirar as arestas. E aí você pega a pedra, está toda, não é, como essa daqui, ó, vamos olhar para a foto aqui, depois você vem olhar isso direito. Aí você pega uma pedra dessa aqui e fala: meu Deus, mas que pedra feia. Eu não vou botar essa pedra feia no altar, não, deixa eu ajeitar essa pedra. Aí você pega um instrumento e começa a melhorar a pedra, para ela ficar bonitinha. E aí quando ela está bonitinha, você coloca no altar de Deus. Deus diz o seguinte: quando você fizer isso na pedra, você vai profanar o altar. E o que isso tem a ver conosco aqui hoje nos nossos 13 anos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a minha vida, com a tua vida, com o culto que viemos prestar ao Senhor essa noite. Sabe o que significa? O que Deus está dizendo? Que quando você vier, sabe, não procure melhorar, não procure maquiar, não procure se enfeitar, não chegue aqui sendo o que você não é. Tira a sua máscara, sabe, se desnude diante dele, apresente a ele os seus defeitos, diga a Deus: aqui está uma pedra toda engembrada, aqui estou eu, Senhor, cheio de ponta, eu estou todo ruim, mas eu vim te adorar, eu vim te glorificar, eu vim como eu estou, e você se une às outras pedras, e forma um altar, e aí Deus vem e derrama fogo sobre a sua vida. Foi isso que Elias fez. Aleluia. Às vezes, irmãos, aí você, a gente tem uma ideia, aí que vamos à casa de Deus, e como é que eu vou? Logo essa semana que aconteceu isso, aquilo outro, e a gente fica tentando achar um jeito, pastor Joaquim. Eu vou botar uma gravata nova hoje, eu vou ajeitar o cabelo, eu vou fazer isso, que pelo menos, né? Aí eu chego lá, aí com essa aparência assim, os irmãos: opa, tudo bem? Tudo bem. Diante de Deus, irmão, não adianta usar teu buril. Não adianta você vir para cá, para sacrificar o Senhor, tá? Aí você tenta se consertar, você tenta se ajeitar. Sabe quem te conserta? É Ele. Sabe quem te ajeita? É Ele. Sabe quem te perdoa? É Ele. É o que diz o Salmo 103. Não te esqueça do que Deus tem feito na sua vida. É Ele que sara, é Ele que perdoa, é Ele que redime, é Ele que restaura, é Ele que renova, é Ele que faz tudo na nossa vida. E o que eu faço, pastor? Eu me coloco diante dEle. Eu me coloco diante dEle. Você sabe por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Davi que matava, Davi que era, né, exacerbado, Davi que, enfim, com todos os seus defeitos, mas Davi se rasgava diante de Deus. Acabava de fazer uma besteira, ele não encobria não, ele não arrumava um pano não. O profeta chegou lá e falou: Davi, aconteceu isso, esse homem tem que morrer, e esse homem é você, sou eu mesmo, então Deus me mata, estou aqui, pode me matar. É assim, Davi é assim. Era uma pedra cheia de defeito, mas era peça importante no altar de Deus. Às vezes você pensa: pastor, mas logo eu, será que Deus se agrada? Será que Deus recebe? Irmãos, o importante, o glorioso é que a palavra está aqui para abrir os nossos olhos, para dizer o seguinte: não é você que conserta você mesmo, não é você que vai transformar a você mesmo.
Uma coisa você precisa entender: a pedra precisa estar no altar, ela não tem que estar fora, ela tem que vir e se ajuntar às outras pedras, com seus defeitos, com as suas impropriedades. Você vem, é o que Jesus disse, não é? Quem tiver cansado, sobrecarregado, atribulado, macumbado, perturbado, angustiado, vinde a mim, eu te alivio. Pode vir que eu te dou vitória, pode vir que eu te aceito, pode vir que eu te transformo. Eu tiro o teu jugo pesado e coloco o meu que é leve e é suave. Você pensa que é você que se conserta, não é? Você só precisa vir, estar no altar de Deus. Acabou. E foi isso que Elias fez. Elias, quando ele repara o altar de Deus, ele não teve tempo de preparar as pedras, não, irmão. Depois daquela festa que os bauzeiros fizeram lá, monte de profeta de Baal, não é? Elias simplesmente falou: gente, está na minha hora, é a minha vez, é. Então vamos embora, tragam pedra, vamos embora. Ajeitou o negócio com as pedras que ele tinha ali, bora. 12 pedras, 12 tribos. Mas é interessante uma coisa. Eu estava lendo esse texto aqui, ó. Aí diz que Elias juntou 12 pedras conforme as 12 tribos de Israel. Mas ele era profeta do reino norte. No reino norte só tinha 10 tribos. Era para Elias juntar apenas 10 pedras, mas ele se anteviu, se antecipou à visão de Deus, porque Deus não é Deus que trabalha com a metade, Deus não é Deus que trabalha com a parte. Elias disse: eu não posso botar 10, tem que ser 12, as tribos não são 10, as tribos são 12, mas estão divididas agora, no futuro unido. É assim que Deus vê. Às vezes você pode estar chegando, não é, se colocando diante de Deus e diz: mas escuta, nós somos 10, e por que somos 12? Por que tem 12? É porque Deus é Deus de unidade. Deus não trabalha na divisão, Deus trabalha na unidade, irmão. Deus trabalha quando todos estão juntos, Deus trabalha quando todos estão unidos. E aí eu estava lendo Atos capítulo 1, versículo 11, que a Bíblia diz que depois que Jesus subiu, mandou eles irem para Jerusalém, eles foram para a casa de Maria, e você vai ler lá, que eles estavam unânimes, todos estavam ali, todas as pedras, o altar estava perfeito, o altar estava completo, estavam ali, não é? Só louvando, só adorando, só bendizendo. E no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que desceu fogo do céu naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. 10 é tribo do norte, 2 é tribo do sul. Sul não se dá com norte, norte não se dá com sul. Mas para Deus operar, tem que juntar os dois. Às vezes a gente ora para Deus operar na nossa vida, mas eu não posso me ajuntar com esse lado de cá, porque esse lado de cá tem uns irmãos que eu não vou com a cara deles. Os do lado de cá também não se juntam com o lado de lá, porque do lado de lá, quando eu olho, eu vejo aquela irmã que só Jesus tem misericórdia, aquela irmã está lá. E como é que Deus vai mandar fogo se não tem unidade? Tem que unir os dois lados. Vamos ficar de pé na presença de Deus.